Coloração de grafos, dupla Igor Kazanji e Ketson Souza. Aqui já trouxe um problema das 7 pontes de Königsberg. Lá no século XVIII, havia na cidade de Königsberg, né, um conjunto de 7 pontes que cruzavam o rio. E essas pontes, elas conectavam duas ilhas entre si. E essas ilhas tinham as margens. E por muito tempo os habitantes daquela cidade se perguntavam se era possível cruzar as sete pontes numa caminhada contínua sem passar duas vezes por qualquer uma delas, né? E aqui tem um gráfico de como era essa cidade e essas pontes. E os grafos são estruturas no formato de vértices, que são os pontos de ligação, e pares de arestas, né? Pares ordenados, não ordenados, chamados de arestas. Aqui também tem o algoritmo de Zator, que é um método que apresenta um bom desempenho. Ele é exato para grafos bipartidos. Bipartidos são quando seu conjunto de vértices puder ser particionado em dois subconjuntos. E esse algoritmo usa o conceito de grau de saturação de um vértice. Grau de saturação de um vértice é o número de diferentes cores para o mesmo que é adjacente. E o algoritmo de Zator pode ser então descrito como um procedimento que faz a execução de algumas etapas. Primeiro, aqui tem um algoritmo na tela. Primeiro, ele vai ordenar os vértices em ordem decrescente de grau. Depois, ele vai atribuir ao vértice de maior grau a cor 1. Depois, ele vai selecionar o vértice com maior grau de saturação. Se houver vértice com mesmo grau de saturação, ele vai optar por qualquer um de grau máximo pertencente a um subgrafo ainda não colorido. Depois, ele vai atribuir ao vértice selecionado a cor de menor índice disponível. E se todos os vértices, né, estiverem coloridos, ele vai parar, né? Então, se o grafo estiver implementado com uma lista de adjacências, os graus de cada vértice pode ser determinados em tempo de O de n mais m, e a ordenação, de acordo com os graus, podem ser feita em tempo de O de n de log de n. E cada vértice pode estar associado a um vetor binário de tamanho n, e onde cada posição do vetor vai estar associada a uma cor. E se uma posição estiver valorada com 1, significa que a cor associada dessa posição é utilizada por um dos vizinhos desse vértice. Então, para encontrar a menor cor a ser atribuída a um vértice, basta buscar pela primeira posição do vetor valorada com 0 e vai ter tempo de O de n. E toda vez que um vértice é colorido, os vetores dos seus vizinhos são atualizados. E também é atualizado o valor de seu grau de saturação. Então essa operação também vai ter o tempo de O de n. Então, com as etapas de verificação são realizadas em todo vértice V pertencente a V de G, então esse algoritmo tem tempo de O de n ao quadrado. O problema do trace coloring é um problema da classe NP completo, onde, dado um grafo GVE, o objetivo é verificar se o grafo ele é colorível com 3 cores diferentes, de modo que não hajam vértices adjacentes com a mesma cor. O problema da coloração em grafos passa a ser NP completo para K maior que 2, onde K é o número de cores possíveis. Aqui a gente tem um grafo de Peterson colorido com 3 cores diferentes. Para um problema ser da classe NP completo, ele deve satisfazer duas condições: estar em NP, e para toda linguagem A pertencente a NP, A é irredutível a L, onde L é um problema que desejamos provar ser NP completo. Agora, vamos ver duas afirmações para esse problema do trace coloring. Antes de mais nada, é necessário que a gente conheça o problema que a gente vai usar para reduzir o problema do trace coloring. É o NA3-SAT, que nada mais é do que uma particularidade do problema 3-SAT, que por sua vez também é uma particularidade do problema booleano de satisfatibilidade, conhecido como SAT. Ele é reconhecido através do teorema de Cook-Levin,
como sendo o primeiro problema da classe NP completo. Para provar que um problema está na classe dos NP completos, ele precisa ser redutível para um outro problema já conhecido a ser da classe de NP completo. Partindo dessa ideia, utilizaremos o problema NA3-SAT para provar que o trace coloring é NP completo, onde SAT, a gente tem essa equaçãozinha aí, SAT menor ou igual a 3SAT, menor ou igual a NA3SAT. O problema do NA3SAT aborda a metodologia do problema SAT, que tem como objetivo responder as seguintes perguntas. De acordo com o conjunto de literais x1, x2 até xn, é possível resolver as expressões booleanas de forma normal, conjuntiva, de tal forma que o resultado final seja true? Para isso, a gente não pode esquecer das restrições impostas pelo problema NA3SAT e o 3SAT. Cada cláusula, ou expressão dentro do parênteses que a gente conhece, ele deve conter no máximo 3 literais, o que é uma restrição do problema 3SAT. Uma cláusula ela não pode conter o valor true ou apenas valores falsos. Isso é uma restrição do problema NA3SAT. Aqui a gente tem um probleminha do NA3SAT que tem o literal x1, x2 e x3 e no final a gente tem o z igual a true. Um problema NP completo ele pode ser redutível por qualquer outro problema que também seja da mesma classe de complexidade. A gente escolheu o problema NA3SAT pela conveniência que o problema nos traz pelo fato dele ter um contexto mais próximo com o contexto do trace coloring. Porém, nada nos impede de provar que o N3SAT é NP completo, utilizando o problema 3SAT ou o próprio SAT, e outros conhecidos a serem NP completo. Agora a gente vai demonstrar que o trace coloring é NP completo seguindo as suas condições necessárias. O problema do trace coloring está em NP, pois, para ser resolvido polinomialmente via algoritmo não determinístico, assim como uma solução verificada em tempo polinomial por um algoritmo determinístico. Infelizmente, não existe um algoritmo determinístico para solucionar o trace coloring em tempo polinomial. O que se conhece hoje são alguns algoritmos de força bruta, que eles são exponenciais, e que eles percorrem o vértice a vértice e verificam se a condição é satisfazível. Existem também algumas heurísticas que decidem o problema também em tempo exponencial, como é o caso do Bagel e Epstein, que utilizam o tempo de O por volta de 1.3 elevado a n. Aqui nós temos o algoritmo determinístico para verificar o problema do trace coloring. E dado uma matriz de adjacência de n por n, com n igual ao número de vértices do grafo, a gente tem isso aí. Para cada vértice I, faça. Para cada vértice J, faça. Aí ele verifica se eles são diferentes em adjacência. Se a cor for igual, significa que é falso. Então ele vai retornar falso porque é a mesma cor. É muito importante ressaltar que a redução não serve, nesse caso, para colorir um grafo ou satisfazer só a fórmula NA3SAT. Ela apenas serve para converter fórmulas em grafos, traduzindo então a questão da satisfatibilidade em colorabilidade. E a gente vai agora colorir um grafo para garantir um melhor entendimento para todo mundo. Basicamente, uma típica redução consiste em construir dois dispositivos. Os dispositivos de escolha, que consiste em definir um dos possíveis valores para um literal, e os dispositivos de restrição, que fornece duas ou mais variáveis que devem obedecer uma certa restrição. No caso do problema do trace coloring, o dispositivo de escolha ele precisa atribuir um valor booleano para cada literal, de um jeito que haja duas formas de colorir. Para cada literal, atribui-se um par de vértices interconectados por um vértice π que contém uma cor fixa e é compartilhado por todos os outros dispositivos de escolha. Definimos essa cor fixa como ciano. E aqui no lado a gente tem a figura ilustrando isso aí. O próximo objetivo é definir o dispositivo de restrição. Ele deve ser representado por um grafo pequeno e que possa associar cada vértice a um dispositivo de escolha. O grafo ele pode ter apenas três cores e se os três vértices
anexados a ele não forem da mesma cor. Isso prova que o Na3 SAT é menor ou igual ao 3-coloring. Esse gráfico aqui mostra um caso em que a cláusula Na3SAT não é satisfeita. Por isso, não temos um grafo, quer dizer, nós temos um grafo que não dá para colorir com 3 cores, porque o vértice do dispositivo de restrição possui a mesma cor do que o vértice do dispositivo de escolha, como a gente consegue ver aqui nessa parte rosa. É possível afirmar, então, que o grafo será colorido suficientemente com 3 cores, se somente se, dada a instância de Na3SAT, é satisfazível. Bom, quando a gente tem os vértices A, B e C de um grafo 3 colorível, se os vértices A e B assumirem o valor true, obrigatoriamente o valor C ele deve possuir o valor falso, ou vice-versa. No caso, o Na3 ele não será satisfazível. Por outro lado, dado um grafo 3 colorível com os vértices A, B e C, assumindo que os vértices têm o valor do vértice do pai, os vértices B e C deverão assumir valores x e não x, restantes do dispositivo de escolha. Atribuindo x como true e não x como falso, a gente garante que a cláusula Na3SAT ela não possua valores true ou apenas valores falsos. E aqui a gente trouxe algumas aplicações no mundo real, né? Podemos utilizar o problema do K-coloring para solucionar alguns problemas, né, do nosso cotidiano. Um exemplo é o problema do horário. Aqui tem um texto: como podemos definir os horários das provas de determinadas disciplinas de tal forma que não haja um aluno com duas provas do mesmo horário, né? Primeiro a gente pode definir como vértices as respectivas disciplinas, né, onde há um aluno em comum entre as duas disciplinas. Uma aresta é traçada entre esses dois vértices e cada cor define o horário para cada disciplina. E supondo que tenhamos 7 disciplinas aqui na tabela, igual está no slide, podemos criar uma tabela em que o caractere asterisco ele vai indicar que há um aluno em comum entre essas disciplinas, né? E também podemos escrever essa tabela em forma de um grafo e colorir os grupos de disciplinas que não contenham alunos em comum. Aqui está no grafo a ilustração, né, da situação do problema do horário. Igual a disciplina 1 e 5, né, a disciplina 2 e 6, a 4 e 7, né? E um problema também que pode ser aplicado no mundo real é o problema do semáforo X. Imagina que um cruzamento de avenidas e ruas, né, avenidas permitem a transição de carros nos dois sentidos, a um passo que as ruas permitem apenas em um sentido. O objetivo é construir um semáforo na qual possua a menor número de fases possível. Então criamos um grafo na qual cada vértice representa um fluxo possível entre esses dois pavimentos. E uma aresta entre os dois vértices indica que o fluxo não podem correr juntos. E assim colorir, então, o grafo com a menor cor possível, onde cada cor vai representar uma fase do semáforo. Esse foi nossa apresentação sobre coloração de grafos. Obrigado.